E no nosso quadro Artista da Fé de hoje, vamos conhecer a história do Gustavo Alexandre. Ele que faz parte da comunidade católica O Caminho da Cruz e confecciona artigos religiosos. Com o intuito de ajudar nas despesas de casa, o artista Gustavo buscava alguma forma de conseguir uma renda extra. De início foi difícil, pois ele não tinha certeza do que fazer. Começou pintando peças sacras, mas ele ainda não se sentia totalmente satisfeito. Então, em um certo dia, ele resolveu consertar seu terço que havia quebrado. E foi a partir desse momento que ele viu a possibilidade de produzir esse artigo religioso e ainda evangelizar através dele. Ele conta detalhadamente como essa história começou. Então, em 2016, depois que eu saí de um emprego na escola particular, que eu era prestador de serviço, me veio a ideia de trabalhar com a arte, né? E aí passei a trabalhar com pinturas de imagens e eu queria muito também aprender o nó, que esse nó é chamado nó franciscano, né? Para poder consertar alguns textos. Aí aprendi olhando um vídeo na internet, aí fui fazer o teste e consegui reformar um texto que eu tinha. Postei na minha rede social e aí as pessoas começaram a procurar quanto era, só que na época eu não tinha pretensão de começar a trabalhar com texto, né? Mas de tanto pedirem, aí eu fui, comprei material para uns 4, 5 textos, produzi 4 e vendi. E desde então não parei mais de produzir texto, né? Sempre teve encomendas de pessoas e a divulgação foi assim, boca a boca. Foram achando bonito e aí foram comprando e divulgando. Aí foi onde eu comecei realmente a apostar esse trabalho. Depois de um tempo realizando esse trabalho, algumas pessoas pediam para que ele também as ensinasse a fazer. E Gustavo sempre se prontificava, sem receio de repassar o que sabia. Ele revela como é para ele compartilhar seu dom com o próximo. Algumas pessoas que viam eu fazer esse trabalho, né, queriam aprender. Algumas para pagar uma promessa religiosa, outras precisavam de uma renda, e eu sempre ensino as pessoas, né? Eu não tenho assim medo de que as pessoas aprendam e vendam também, porque eu acho que o dom ele deve ser compartilhado, né? E assim eu fico feliz quando eu vejo que as pessoas também conseguem trabalhar com a arte e crescer com a arte, né? Então o dom ele tem que ser compartilhado, e quanto mais eu compartilho, eu acho que mais graças eu recebo. Gustavo vem de uma família muito católica e desde criança participa da igreja. Com o passar dos anos, seu envolvimento foi aumentando e ele começou a participar de alguns grupos, mas ele sentia em seu coração que Deus queria algo mais e que sua missão era outra, a de criar uma comunidade de fé. Eu nasci em berço católico, né? A minha mãe era da Legião de Maria, então de dentro da igreja. E eu passei a frequentar a igreja por conta dela. Então, toda a primeira catequese, tudo eu recebi por parte dela. Fui coroinha um tempo, depois conheci a renovação carismática, também ajudei um bom tempo na pastoral missionária na arquidiocese. E aí fui conhecendo as novas comunidades. A partir das novas comunidades, eu fiz a experiência, né, na comunidade Shalom, em 2010, e depois da experiência na comunidade de Shalom, eu senti que Deus queria algo maior. E aí eu fui viver um tempo de discernimento. Depois surgiu o JA, né? O JA, que é o grupo de adoração. Eu sou o fundador do JA, né? Até hoje eu dou suporte aos meninos. Mas aí depois Deus me chamava para algo maior, que era fundar mesmo a comunidade, né? Eu sou formado em letras português, mas eu queria seguir esse caminho, mas Deus queria outro. A partir daí, eu comecei realmente a entender o chamado de Deus, e aí em 2016 eu fundei a comunidade, O Caminho da Cruz, que é a comunidade que eu estou hoje, né, com quase 30 membros, dentre eles já 3 consagrados. Mesmo com mais responsabilidades, o artista não deixou de produzir os textos. Pelo contrário, começou a fabricar mais e a ensinar essa produção aos membros, pois é através desse trabalho que a comunidade se sustenta. A gente crê no trabalho como uma forma de oração também, né? Então, a arte religiosa para nós, principalmente os textos,
ela é uma forma da gente exercer a nossa oração através do trabalho. Então, através dos textos, a gente consegue manter as obras da comunidade, né? Dentre elas o aluguel da casa missionária, né? As cestas básicas que a gente distribui entre os povos, ajudar alguém que esteja precisando e bate na nossa porta. Então, assim, os textos hoje eles nos ajudam a levar um pouco da evangelização e da caridade também. Ao longo desses 7 anos, Gustavo produziu muitos terços, mas para ele, cada um tem um significado especial e diferente. Ele relembra um que o marcou bastante. Os textos, para mim, cada um são únicos. Então, assim, quando eu produzo um texto para aquela pessoa, então eu sempre produzo com o significado da gratidão, daquilo que a pessoa representa para mim, né? Mas assim, estava lembrando que teve um texto, né, para uma amiga que ela foi embora. E eu fiz esse texto com muito carinho, né, com o nome dela, personalidade e tudo, para que quando ela fosse rezar, aquela peça lembrasse a nossa amizade, né? E até hoje ela sempre me diz, hoje eu rezei o texto com aquele texto que você me deu. Então, é uma peça que me tocou porque tem um significado de amizade, né, de proximidade mesmo na distância. E foi através da produção desses terços que o artista Gustavo se fortificou mais na fé, evangelizou outras pessoas, compartilhou seu dom com o próximo e fundou sua comunidade de fé.